churrasco para ver o que vai acontecer. Esse churrasco é muito importante, a gente está falando aí sobre esse churrasco de Bolsonaro com Nunes. Ele é muito importante porque ele acontece, inclusive, depois de algumas falas fortes aí do candidato à reeleição, Ricardo Nunes, em São Paulo. Ontem, ele estava fazendo a sua agenda e ele falou sobre a importância do governador Tarcísio de Freitas. Ricardo Nunes declarou que Tarcísio foi a grande figura das eleições municipais de São Paulo e justamente pela ajuda nos momentos mais difíceis que ele enfrentou. Ricardo Nunes elogiou Tarcísio e disse, abre aspas, não só como um grande líder, mas como uma pessoa de caráter inigualável do ponto de vista de parceria, de correção, de estar junto. Olha a frase de Ricardo Nunes na véspera de receber Bolsonaro no palanque. O Nunes também chamou o governador de capitão em uma referência à patente pela qual Bolsonaro é conhecido. A gente tem aqui o áudio dessas falas do Ricardo Nunes, vamos ouvir. O governador Tarcísio, ele foi a grande figura dessas eleições, né? Porque no momento onde eu caí um pouco na pesquisa, lá em mais ou menos dia 30 de agosto, foi onde o Tarcísio mais entrou na campanha. Então o Tarcísio hoje se desponta não só como um grande líder, mas como uma pessoa de um caráter inigualável do ponto de vista de parceria, de correção, de estar juntos, né? Porque a gente vê na política muito, quando você tem alguma adversidade, as pessoas ficam um pouco mais distantes. E foi no momento que eu tive uma adversidade que o Tarcísio mais se aproximou, foi onde ele mais entrou na campanha. Você imagina um governador indo para as ruas da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Oeste, de dia, de noite, fazendo reunião sem a minha presença. Então o Tarcísio, além dele já ter me ajudado, quando a gente tem a parceria da Prefeitura e Estado, isso pôde levar a minha aprovação de governo, né, se demonstrou um grande líder. E o grande líder é esse, é o cara que tem lado e que no momento da adversidade é que mais vai entrar. Você sabe que numa guerra é o capitão que põe o peito na frente e não deixa ninguém para trás. O presidente Bolsonaro é uma das lideranças que está nos apoiando desde o começo, o partido dele participa da nossa coligação, o coronel Melo Araújo, que é o nosso vice, né? Inclusive uma excelente pessoa, cadê o Melo, hein? Uma excelente pessoa, que foi indicação do presidente Bolsonaro. É uma pena que ele não pôde ter vindo em agendas anteriores, porque ele estava correndo o Brasil. E o presidente Bolsonaro é o maior líder, né, do Brasil da direita. Então a gente representa o campo do centro e da direita. Eu acho que ajuda a reforçar e consolidar esse voto da direita. Olha aí, né? Ele falou aí no finalzinho sobre Bolsonaro, mas antes ele tinha falado que a participação de Bolsonaro e o apoio dele é útil. Sakamoto falou aí que Tarcísio é o capitão, parceiro e a figura dessas eleições. Foi um recado indireto, direto, bem claro a Bolsonaro na véspera de ele receber Bolsonaro no seu palanque? Foi um soco, um cruzado de direita no Bolsonaro que o prefeito Ricardo Nunes deu, Fabiola. E foi um cruzado de direita dado com gosto, assim, sabe? De quem se sentiu abandonado, até traído pelo ex-presidente durante as eleições. Vamos lembrar que quando Pablo Marçal encostou e até ultrapassou Nunes em algumas pesquisas, né, o Bolsonaro fez a egípcia, né? Fez de conta praticamente que não era com ele, com medo de bater de frente com os seus seguidores que viam em Pablo Marçal um bolsonarista mais raiz do que o prefeito Ricardo Nunes. E aí ele ficou pianinho. Né, no final do segundo turno fez uma live, aí os filhos, os assessores mais próximos tentaram cravar, olha, foi por conta dessa live que o Nunes foi para o segundo turno, e não foi. E não foi por conta disso, né? Enquanto isso, ele faz o quê? Ele ressalta o governador Tarcísio de Freitas, né?
que esteve ao lado dele o tempo inteiro. É claro, o Tarcísio esteve ao lado dele, não é apaixonado pelos belos olhos do prefeito, mas de olho em 2026. Ele precisa de um aliado na prefeitura para manter vivo seu sonho presidencial em 2026, coisa que seria colocado em xeque caso o Boulos vença as eleições, né? Então, o Tarcísio também pensou nele. Só que, no final das contas, Bolsonaro também seria positivo que Bolsonaro entrasse numa campanha do Nunes, ganhasse e pudesse falar: olha, essa é minha força, inclusive no maior colégio eleitoral do Brasil. O Tarcísio resolveu apostar e deu a cara a tapa sobre o risco de perder, mesmo assim, e foi. Bolsonaro não, Bolsonaro ficou equilibrando-se na sua conhecida falta de coragem entre um lado e outro. Agora, como a gente repetiu a exaustão, ele entra na campanha eleitoral, na reta final, para tentar fazer o quê? Colher os louros do trabalho de outras pessoas, né? Há uma chance muito grande de Nunes ser eleito no domingo, né? O Bolsonaro entra agora, faz o churrasco, vai gravar uns podcasts, etc e tal, vai numa missa também, né, para tentar surfar a onda que outros levantaram, mas o interessante é isso, que é o seguinte: o conteúdo que vai ser gravado nesse podcast entre o Bolsonaro e o Nunes não vai, a princípio, para divulgação no espaço aberto de rádio e TV, vai para as redes sociais, ou seja, vai para chegar junto aos seguidores do Bolsonaro, e não para os seguidores em geral, porque a campanha do Nunes, em determinado, também chegou falando assim: olha, o Bolsonaro só traz, o Nunes já passou sozinho, os votos da direita já caem por gravidade no colo do Nunes. O Bolsonaro tá vindo só por conta dele mesmo. Essa churrascada e depois a ideia na igreja não é pelo Nunes. O Bolsonaro está fazendo por ele mesmo. O Nunes não apenas não precisa, como o Nunes, neste momento, tem que limitar o raio de ação do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tira voto. O Bolsonaro tira voto em São Paulo. Então, o pessoal do Nunes vai fazer o quê? Ó, faz o churrasco, faz o que lá, peça publicitária não vai para a TV nem para o rádio, vai para as redes sociais só, para limitar a desaprovação do Bolsonaro, que é maior do que o do Lula, que é maior de qualquer pessoa aqui. Ou seja, estão escondendo o Bolsonaro. O Bolsonaro está vindo por ele mesmo. Está vindo por ele mesmo, né? E isso, na verdade, é interessante. O Tarcísio, que por um acaso também é capitão, o Tarcísio foi das fileiras do Exército Brasileiro, saiu, né? Atuou no Haiti e tudo, né? Saiu como capitão, entrou no serviço público, então ele também é capitão, né? O Nunes, na verdade, faz esse trocadilho assim. Mas é uma trocadilha, essa ironia, ela é deliciosa, na verdade, né? Porque ele chama, o Bolsonaro é chamado de capitão, apesar do Tarcísio também ser, mas não é a alcunha dele, né? É chamado de capitão, o Nunes fala, ele é meu capitão, ele não é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro tá chegando agora apenas por ele mesmo. É isso, Fabiola. No final das contas, Bolsonaro vai ter ajudado muito pouco. Repito, os votos bolsonaristas caíram no colo de Nunes por gravidade, né? Era lógico, que é o voto antipetista, é o voto anti-esquerda. Os outros votos, o Nunes tem que agradecer nem ao Tarcísio, tem que agradecer aos vereadores da sua base em São Paulo, que fizeram um trabalho muito forte, dando um chega para lá, inclusive em áreas que historicamente eram do PT, principalmente na Zona Sul, né? E Bolsonaro está vindo para fazer o que faz de melhor, tentar se apropriar do trabalho alheio. A gente fica só esperando, né, Josias, qual vai ser agora a resposta a essa. Porque o que o Sakamoto falou que foi uma cruzada de direita, né? Foi isso? Uma cruzada de direita. Como é que vai ser a paulada aí que o Bolsonaro vai dar? Será no Nunes ou a família Bolsonaro? Porque as frases foram muito fortes do Nunes, né? Na véspera de receber Bolsonaro pela primeira vez no seu palanque, ele disse que o capitão é Tarcísio, que a figura dessas eleições é Tarcísio e que o grande líder é o Tarcísio. E aí, como é que Bolsonaro deve responder a isso, hein, Josias? O Bolsonaro costuma guardar no refrigerador o fel, né? Ele se vinga na hora que ele considera apropriada. Agora, aqui o prefeito não disse nenhuma mentira, né? O Ulisses Guimarães, que é uma antiga raposa da política, dizia que político é como cozinheiro. Quem faz a melhor receita nem sempre participa da refeição. No caso da candidatura do Ricardo Nunes, o Bolsonaro tenta comer num prato em que ele cuspiu. Então, o Ricardo Nunes, favorito, agora empurra para o final da campanha uma churrascada que marca, estamos a 5 dias do encerramento da eleição,
e marca essa churrascada, marcada para essa terça-feira, a estreia do Bolsonaro na campanha. Ele que esteve ausente durante todo o primeiro turno em São Paulo. E o prefeito, vingativo, sinaliza a intenção de restringir o compartilhamento do seu eventual êxito, da sua eventual reeleição, apenas com o Tarcísio de Freitas, que foi aconselhado na hora da dificuldade, no primeiro turno, quando as pesquisas não sorriam para o Ricardo Nunes. Tarcísio foi aconselhado pelo Bolsonaro a abandonar a canoa. Dizia o Bolsonaro que o Tarcísio poderia pagar com a própria carreira o insucesso do Ricardo Nunes. E o Tarcísio fez o oposto. Se manteve do lado do prefeito e ajudou a carregar o prefeito para o segundo turno. E a história mostra que o Bolsonaro é um oportunista de vitrine, não há nenhuma novidade nisso. O que há de diferente agora, nessa eleição de São Paulo, é que o Bolsonaro ele não soube cronometrar adequadamente o seu oportunismo com a oportunidade. Então, ele sonhava com o figurino de cabo eleitoral de luxo e se transformou numa força acessória de um candidato, que é o Ricardo Nunes, que está cavalgando uma coligação partidária de 12 partidos e que controla 3 ministérios na esplanada do Lula. E esse candidato está caminhando, ou caminhou até aqui, com as pernas do Tarcísio de Freitas, que é um direitista que não tem a toxina da inelegibilidade. Então, o Bolsonaro está sendo apresentado em São Paulo a sua realidade. Ele, oportunista como sempre, tenta desembarcar, tenta tirar proveito de um êxito que ele não ajudou a construir, e ele assiste a um prefeito prestes a ser reeleito, se as pesquisas estiverem corretas, esse prefeito será reeleito no domingo, e o prefeito está sinalizando, olha, esse prato o Bolsonaro não ajudou a fazer. Aí chama o Tarcísio de capitão, parece realmente decidido a alfinetar, a espetar o Bolsonaro. E ele tem razões para isso. Que o Bolsonaro, na última hora, até a última hora, falou: olha, se o prefeito não passar, o Bolsonaro sinalizou que apoiaria o Pablo Marçal, que foi foi a principal ameaça ao Ricardo Nunes no primeiro turno. Então, o Bolsonaro, como disse, Fabíola, está sendo apresentado a sua realidade. Desembarca na última hora numa campanha que ele não ajudou a construir e está sendo informado por aquele que ele abandonou durante o caminho, que agora ele tenta abraçar, que a estrela do momento não é ele, é o Tarcísio de Freitas. E a realidade mostra isso de fato. Tudo conspira a favor de uma substituição da liderança do Bolsonaro pelo Tarcísio, né, que, como disse, não tem o problema da inelegibilidade. Então, é uma realidade. E o Bolsonaro ajudou a construir essa realidade. Ele cuspiu no prato em que ele agora tenta comer. E o prefeito informa ele que não será tão simples. O pessoal vai comentando aqui no nosso chat, a Dalva fala assim, o Ricardo Nunes não falou mentira. Não falou mentira, não. Né, o Josias? Não falou mentira. Nenhuma. Nenhuma. Não, o Bolsonaro deu entrevistas, né, no primeiro turno, entrevista numa rádio em que ele